Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Eu sei muito bem o que os senhores estão pensando. Ouço daqui seus pensamentos. Como é possível, Padre Fernando, ficar gago até de rosa? Lamento uma mãe que fez assim. Qualquer cor, inclusive rosa. Meus caros, a igreja hoje se veste de rosa, porque é chamado esse domingo, domingo Gaudete. Este apelido é dado porque na antífona de entrada está lá a citação do profeta: alegrai-vos no Senhor. E o verbo utilizado é gaude, gaudium, em latim é alegria. E por que falarmos de alegria? Acontece, meus caros, que quando nós nos preparamos para as festas do Senhor mais importantes, como é o Natal e como é a Páscoa, sobretudo, temos um tempo de preparação. A Quaresma para a Páscoa, o Advento para o Natal. E os períodos de preparação espiritual da igreja para estas festas são tempos de penitência, tempos de oração. Mas acontece que muitos de nós podemos fraquejar, porque ao fazermos penitência, de uma hora para outra, como que descobrimos que a nossa vontade está debilitada pelos nossos vícios e pelas nossas paixões. Na verdade, só faz penitência quem tem consciência do alcance da malícia dos seus pecados. Quem não tem consciência da maldade dos seus pecados simplesmente acha que não precisa fazer penitência e por isso também não faz exame de consciência. Mas todas as noites, quando fazemos o nosso exame de consciência, nós que temos fé, reconhecemos que ao longo daquele dia muitas foram as oportunidades em que não amamos a Deus. E para piorar, quando nós fazemos oração, estamos reconhecendo de modo automático que somos minúsculos e Deus é supremo. Somos impotentes e Deus é onipotente. O que eu estou falando aqui parece um conjunto de obviedades, mas a verdade é que o homem, marcado pelo pecado, sempre vai tentar ocupar o lugar de Deus e entender-se pequeno, entender-se minúsculo diante da onipotência de Deus, faz com que o homem pecador, ferido desta culpa, simplesmente experimente uma tristeza que lança sua existência em vários outros males, como a soberba, a inveja, as vaidades, etc. Mas acontece, meus caros, que a liturgia hoje está nos lembrando que a penitência e a oração, as realidades que nos preparamos para celebrar o Natal, não são objeto de nossa tristeza, mas pelo contrário, são objeto da nossa alegria. A primeira alegria consiste naquilo que para o mundo é absurdo, é a alegria da humildade. Acabamos de ouvir no Evangelho, vão até João Batista e perguntam: tu és o Messias? Tu és Elias? És o profeta? E o Batista responde: não sou o Messias, não sou, não. Simplesmente João Batista está fazendo um exercício de humildade. Ele poderia se colocar como o todo-poderoso profeta, o último profeta do Antigo Testamento, aquele que então veio fechar o Antigo Testamento, e poderia se vangloriar disso, mas não. Ele diz exatamente quem ele é. Eu sou a voz que grita no deserto. É evidente que lembramos do profeta Isaías, que no livro da Consolação diz exatamente este termo: eis a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas acontece que João Batista
ao afirmar que Ele é a voz, Ele está dizendo da sua efemeridade, como a voz. Podemos pronunciar determinadas palavras que se propagam pelo vento, pelas ondas sonoras e de repente cessam, acabam. Assim são as vozes, assim são as palavras efêmeras, passam como o vento. O Batista está dizendo: eu sou assim, eu sou desse tamanho. Mas ele reside a alegria de ser aquele que dirá: preparai o caminho do Senhor. É Ele quem aponta o Messias. Nesse sentido, entendemos o que São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, que lemos na segunda leitura. Irmãos, estáis sempre alegres. Mais uma vez aparece a palavra alegria. Rezai sem cessar, dai graças em todas as coisas, não contristeis o Espírito de Deus que está em vós, afastai-vos de toda espécie de maldade. São Paulo está aqui mais ou menos narrando os exercícios espirituais de preparação para o Natal, para a Quaresma. Afastar-se da maldade é estar vigilante, é se converter. Não desprezar as profecias, é voltar-se às Escrituras, fazer oração, dar graças em todas as circunstâncias, inclusive nas circunstâncias desagradáveis. O apóstolo São Paulo está aqui descrevendo mais ou menos a nossa preparação, os nossos exercícios espirituais. E precedentes a esses exercícios, ele diz: alegrai-vos. E o motivo dessa alegria está logo expresso. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, alma, espírito, corpo, seja conservado sem mancha alguma, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Aqui estão as nossas segundas alegrias. Depois da alegria da humildade, de saber exatamente quem somos, igual fez o Batista, esta humildade precisa ressoar dentro de nós como uma enorme capacidade de acolher o dom da graça de Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo que o próprio Deus da paz vos santifique, tudo aquilo que sois seja guardado, porque Ele é fiel. O Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Tomou sobre si uma humanidade. Cristo Jesus era passível de todas as dores e sofrimentos. Cristo Senhor tomou como instrumento primeiro de nossa salvação uma pequena manjedoura, coxo, todos os animais comem. Tomou como instrumento de nossa salvação uma família de pai e mãe pobres. Tomou como instrumento de nossa salvação alimentos simplórios como o pão e o vinho. Tomou como máximo instrumento de nossa salvação 2 trastes de madeira, a Sagrada Cruz. O Senhor prova ao longo da história de todo Israel, e sobretudo na história de Cristo, que Ele sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. A nossa humanidade, com todos os nossos limitantes, com todos os nossos pecados, com todas as nossas feiuras, com todas as nossas insuficiências, não é motivo para a nossa tristeza, porque homens e mulheres de fé que somos, sabemos que Deus é capaz de, na sua fidelidade, guardar tudo o que somos e santificar. Ele santificou as águas e as transformou para nós nas portas do batismo, as portas da graça. Ele santificou o contrato entre marido e mulher e tornou-o capaz de gerar a caridade conjugal, o grande dom do matrimônio. Ele tomou o óleo, uma criatura humana, e fez com que este óleo fosse pelo crisma e pela unção dos enfermos, capaz de fazer com que a graça de Deus chegasse até o homem. Ele tomou coisas simplórias e transformou-as, elevando-as a si, dando-lhe significado profundíssimo e divino. Portanto, o fiel que se prepara para o Natal e toma consciência de sua pobreza,
do seu ser pecador, de sua imperfeição, não pode ser lançado simplesmente numa espécie terrível de orgulho, que é aquele orgulho que quer se alijar de Deus, porque se acha tão terrível, o pior dos capetas. O problema é que o Senhor sabia exatamente quem somos. Sabe que não podemos ser o melhor dos anjos e tampouco podemos ser o pior dos capetas. O Senhor sabia exatamente quem somos e quer se utilizar exatamente desta pobreza. Precisamos celebrar o Natal, imbuídos desse sentimento de alegria, que não é a alegria fruto da euforia das pessoas que tomam todas as cachaças e vão rebolar a bunda lá no sambódromo. Não é fruto desta nossa carne sensível, das euforias da vida simplória. Não. Esta alegria é fruto do Espírito Santo, como está escrito no profeta Isaías. Tomar a consciência de que Deus, desde o nosso batismo, mora em nós. Então o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar a boa nova aos humildes. A mesma coisa que fez o Batista. Eu sou efêmero, uma voz que grita no deserto, mas eu digo: preparai para mim o Senhor. Neste nosso mundo, as vozes efêmeras, os instrumentos insuficientes, os pequenos que anunciam a chegada de Deus, somos cada um de nós. Apesar de nossa pobreza, apesar de nossa fraqueza. E por isso o mundo pode perguntar também para nós: vocês são o Messias? Não, não somos. Longe disso. Vocês são os profetas? Não, não somos. Longe disso. Vocês então são Deus? Não, não somos Deus. Vocês então são os santinhos, perfeitinhos, estão na missa todo domingo, não é? Não, não somos santinhos, não somos perfeitinhos e não somos nem um pouco bons. Nós somos simplesmente aqueles cuja graça de Deus revelou-se generosa. Somos alegres porque esta nossa pobreza nas mãos de Deus vira riqueza incomensurável. Essa é a história da nossa fé. Afinal de contas, como que poderia se deduzir que a partir de 12 homens, o primeiro grupo apostólico, se espalharia uma fé tão pungente sobre o mundo que hoje somos mais do que 1,2 bilhões de habitantes dessa terra, que tem o título de católicos? Como poderiam deduzir que um povo tão pequeno da Península Ibérica, inflamado pelo desejo de levar a cruz de Cristo a todos os mundos, fosse descobrir um mundo novo, estas Américas, e a partir de sua dedicação espalhar o cristianismo sobre este maior continente cristão do mundo? Como poderíamos nós, que somos miscigenados entre todas as culturas do mundo, os brasileiros, sermos encontrados sob o título da terra de Santa Cruz e termos esta vocação de povo pertencente a Deus? E nós sabemos exatamente o calor do nosso sangue, a profundidade de nossos vícios e a maldade de nossas vilezas. E, no entanto, a história comprova que Deus escolheu-nos para si. Somos nós suas testemunhas. Somos nós as pequenas vozes que ainda gritam no deserto: preparai o caminho do Senhor. Neste terceiro domingo do Advento, portanto, estamos diante daquela pergunta: como preparar o caminho do Senhor? Com humildade, com consciência de nossa pequenez, e dedicados à oração, dedicados à penitência, dedicados a fazer caridade, dedicados a obedecer a Deus em tudo, porque de generoso que Ele é, pode usar esta nossa pequenez para iluminar o mundo com a luz do seu menino Jesus. Meus caros, é por isso que hoje a liturgia nos diz este grande alegrai-vos. Alegrai-vos não porque sois perfeitos, alegrai-vos não porque sois santinhos, alegrai-vos não porque fazem a boa figura de bons cristãos, de bons cidadãos, bons pais de família. Não, vocês não convencem nem a si próprios, imaginem a Deus. Nós somos alegres porque nesta pobreza Deus age.
Nesta pobreza, Deus mostra a sua riqueza. Na nossa pequenez, Ele mostra o tanto que Ele é grande. Nós nos alegramos no Senhor. Nos alegramos pelo Senhor. Nos alegramos com o Senhor. É Ele o centro de nossas vidas. Quem se arriscasse a fazer oração e penitência, contemplando o próprio umbigo, fatalmente falharia. Mas quem se arriscar a fazer oração, penitência, os jejuns e todos os exercícios espirituais confiado em Deus, então, meus caros, a graça de Deus se mostrará generosa e bem-fazeja. É por isso que podemos nos alegrar. Assim